Jonas, mandado por Deus, disse o seguinte para os ninivitas: daqui a 40 dias Deus vai destruir essa cidade. Mas os ninivitas se arrependeram e o rei proclamou um jejum. Bora bater um papo a respeito deste assunto? Daí, gurizada, paz de Cristo, meu nome é Débora Góes e seja bem-vindo à Santa Palavra. O assunto de hoje é esse: o clamor do rei de Nínive. Abra comigo a tua Bíblia lá em Jonas, capítulo 3, versículo 1 ao 10, que diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Eram necessários 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade caminho de um dia e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e vestiam roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de panos de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia. Então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu que fizeram como se converteram do seu mau caminho e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Nós vemos aqui que depois que Jonas foi a Nínive e proclamou que Deus destruiria a cidade em 40 dias, o povo se arrependeu dos seus maus caminhos. E o rei proclamou então um jejum, para que todos os ninivitas viessem a jejuar, pedindo para Deus misericórdia, porque talvez assim Deus mudasse de ideia. E nós vemos aqui, lá no versículo 9, que por mais que o povo tenha se arrependido, por mais que o próprio rei tenha passado a crer em Deus, ele não estava muito confiante que Deus mudaria a situação. Ou seja, o rei de Nínive estava com uma fé fraca. E nós vemos isso pelo talvez na sua fala. Lá no versículo 9, ele fala que talvez Deus mudasse de ideia. Talvez Deus mudaria de ideia. Jonas não prometeu que Deus mudaria de ideia, mas mesmo assim, eles passando a crer, podiam crer também que Deus mudaria de ideia. Ou seja, eles podiam ter tido uma fé maior, já que se arrependeram de seus caminhos e já que passaram a crer no Deus Todo-Poderoso. Mas não, o rei de Nínive mostrou que estava com pouca fé, mas mesmo assim ele proclamou jejum. E mesmo assim ele clamou a Deus. Sabe, talvez tu não acredite muito na mudança dessa situação que tu está passando, mas não deixe de orar. Permaneça orando, porque uma fé fraca, ela pode sim mudar uma situação, porque o poder não está na fé forte ou na fé fraca, mas sim no Deus Todo-Poderoso, naquele que pode sim mudar a situação, pode mudar qualquer situação. Então Deus não destruiu Nínive. Deus teve misericórdia daquele povo. Ele ouviu o clamor dos seus, por menor que seja a fé deles. Mesmo assim, ele concedeu o milagre. Sabe, comigo aconteceu algo bem parecido com isso. Eu tinha um cachorro que sumiu por 3 anos e eu orava pedindo para ele voltar. Só que assim, eu já tinha perdido as esperanças, porque já tinha se passado muito tempo. E eu pensei, não, ele não vai voltar. Mas mesmo assim, eu permaneci orando. Eu orava mesmo com a fé fraca. E Deus devolveu o meu cachorro, mesmo
sem eu acreditar que ele voltaria. Deus me concedeu esse milagre. Eu tenho um vídeo que fala especificamente sobre este assunto, que eu vou deixar aqui, ou aqui, não sei que lado que vai estar, mas eu vou deixar aqui para vocês verem exatamente sobre que testemunho estou contando. Mas aconteceu como aconteceu com este povo. Mesmo eu com a fé fraca, Deus concedeu o milagre. Com isso eu aprendi que a minha fé, comparada com o tamanho de Deus, não é nada, mesmo se ela fosse muito grande. Porque não foi a minha fé que fez este milagre. A nossa fé não faz milagre algum. É o Deus Todo-Poderoso quem faz os milagres. Porque é Deus que tem toda a honra, toda a glória, todo o poder para fazer todas as coisas. Não nós mesmos. É como diz aquela parábola do grão de mostarda. Mesmo que a nossa fé seja pequenina, mesmo assim, o milagre pode acontecer. Porque não é a nossa fé que tem poder, mas sim Deus. Com isso, então, que a gente aprenda a nunca desistir, que a gente permaneça sempre em oração. Mesmo quando a nossa fé está fraca, nós precisamos permanecer orando e esperando em Deus. Amém? Não desanime. Que Deus abençoe grandemente a tua vida. Em nome de Jesus. Eu gostaria de saber o que tu acha deste assunto. Comenta aqui embaixo. Tu tem algum exemplo para me dar a respeito disso? Eu gostaria muito de saber o que tu já passou a respeito disso. Comenta aqui embaixo também se tu está passando por algo assim, se tu está desanimado, com a fé pequena, enfim, comenta aqui embaixo. Deixa aquele like se tu chegou até aqui, que nos ajuda muito, nos ajuda a impulsionar o canal. E se inscreve se tu não é inscrito ainda. Bora aumentar essa família? Um beijão, gurizada. Até a próxima. Tchau, tchau.